Estamos aqui com o nosso paciente virtual. Aqui na parte de cima temos os dados do paciente. Ele é um paciente sem patologia respiratória. E a gente vai se deter aqui, principalmente na frequência. Agora ele está numa frequência de 14. E eu quero mexer, na verdade, na ventilação alveolar. Para isso eu posso mexer na frequência, que é o que eu vou fazer. Ou eu poderia mexer também no volume minuto. Ou volume corrente. Fazendo isso, aumentando o volume corrente ou diminuindo o volume corrente, eu teria um aumento ou redução do resultado daquela subtração, volume corrente, menos volume do espaço morto. Então, teria um aumento ou redução da ventilação alveolar. Para mexer no volume corrente, poderia mexer aqui no esforço muscular gerado pela contração dos músculos inspiratórios. Mas eu vou me deter na frequência. Então, vamos imaginar aqui um paciente que está respirando normalmente, a gasometria está normal, os parâmetros ventilométricos dele estão ok. Frequência de 14, relação INZES ok, volume corrente em torno de 550 e volume minuto chegando perto de 8. Muito bem. Aqui temos as curvas de volume, fluxo e pressão. Hoje nós não vamos nos deter nisso. Vamos concentrar nossa simulação aqui nos parâmetros e na gasometria. Pois bem, vamos então criar nesse paciente uma situação de crise de ansiedade, crise de pânico, em que há um aumento da ventilação através do aumento da frequência. Numa crise real também haveria provavelmente um aumento do esforço muscular. Mas para fins didáticos vamos ficar só na frequência. E aqui eu vou diminuir o tempo inspiratório para ficar mais próximo do que deveria ocorrer. Vou confirmar. Vamos ver o que acontece. O que é que eu espero aqui nos parâmetros? Um aumento do volume corrente, do volume minuto, perdão. O volume corrente deve ficar igual, talvez um pouquinho menor, porque você reduziu o tempo disponível para a expiração, mas o volume minuto deve aumentar. Estava próximo de 8, eu espero um aumento importante desse volume minuto, e é exatamente o que está acontecendo. Com o aumento da ventilação alveolar, o que é que eu espero em relação a PaCO2? Sabemos, pela nossa aula, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu estou aumentando a ventilação alveolar, claro que eu espero uma redução na PaCO2. Menos CO2 no sangue, então menos acidez. E o pH com menos acidez, ele sobe. Vamos ver o que acontece na nossa gasometria. Sim, a PaCO2 realmente foi para baixo, já que a ventilação alveolar aumentou. E com menos CO2, menos acidez e o pH subiu. Está lá em cima. Outro fator que se altera é a PaO2, que subiu aqui um pouquinho, já estava muito boa, então essa diferença é pequena, mas subiu aqui um pouquinho com o aumento da ventilação alveolar. Pois bem, vamos agora normalizar nosso paciente e fazer uma situação diferente. Voltamos aqui para o nosso paciente sem patologia pulmonar e vamos fazer agora o contrário. Vamos reduzir a ventilação alveolar. Qual a situação aqui? A situação de um paciente que precisa do uso de benzodiazepínicos, num dia específico se sentiu mais ansioso, precisou tomar, pelo menos achou que precisou tomar mais do que um, tomou 2, 3 benzodiazepínicos, foi se distrair, encontrar algumas pessoas, ver se acalmava a mente, consumiu bebida alcoólica e misturou, então, muitos componentes e teve uma redução do drive respiratório importante. Passou a ter uma frequência de apenas 5 inspirações por minuto. Bom, o que é que a gente espera, então? Uma redução importante do volume minuto. A gente não espera uma redução do volume corrente.
Então, na próxima inspiração, o simulador deve normalizar. Pronto. Mas o volume minuto, sim. Afinal, a frequência foi bastante reduzida. Mais uma vez, o raciocínio. Qual é? Redução na ventilação alveolar. É inversamente proporcional a PaCO2. Então, eu reduzir a ventilação alveolar significa que eu vou aumentar a PaCO2. Se eu aumento a PaCO2, eu tenho um aumento do CO2 no sangue. Quanto mais CO2, mais ácido é o sangue. Quanto mais ácido, menor o pH. Vamos para a gasometria. Sim, é exatamente isso que acontece. Uma PaCO2 muito alta, uma retenção muito importante de CO2, inclusive daqui a pouco vai ficar incompatível com a vida. O pH, então, caiu bastante com esse aumento do CO2. O que também caiu bastante? A PaO2, inclusive ficando abaixo de 60, uma respiração bem limitada. E a saturação aqui de 74, esse paciente está sofrendo e precisa de medidas imediatas. O que é que ele precisa? Ventilação. Pelo menos nesse primeiro momento, em que a única alteração foi do drive respiratório, ele precisa de ventilação. Então é isso. Fizemos aqui nossa simulação, aprendemos um pouco mais sobre a ventilação alveolar, espaço morto, e sobre como que a gente altera a ventilação alveolar e quais as consequências da alteração da ventilação alveolar para a PaCO2, para o pH e para a PaO2. Espero que tenham gostado. Fiquem por aqui para mais vídeos de fisiologia respiratória e a gente se vê. Até mais!